Pessoal, bom dia. Aqui ele me conhece, meu nome é Marcos Barbosa. Ele já estava aqui. Obrigado, amigo. A gente vai falar hoje de redirecionamento. O curso que a gente vai ter aqui é um curso sobre os impactos do novo CPC na execução fiscal, mas a gente vai acabar falando de forma um pouquinho mais ampla sobre redirecionamento, porque acho que não tem muito como a gente dissociar isso. Eu também estou partindo da premissa de que vocês já tiveram outras aulas, a gente conversou, os professores, a gente conversou entre a gente, então eu sei mais ou menos o que eles deram. Então, para não ficar repetitivo, para a gente poder aproveitar o máximo possível o tempo que a gente tem aqui, eu vou partir do pressuposto que algumas coisas vocês já conhecem. Assim, um pouco porque eu sei que eles já passaram por esse tema, já falaram disso, e um pouco também porque a gente não tem tempo de percorrer todo o básico desse assunto. Então, o meu objetivo nessa aula aqui é fazer um sobrevoo rápido sobre o que a gente precisa entender de responsabilidade para poder discutir os tópicos que eu quero discutir com vocês e tentar, dentro do possível, focar, eu acho que eu estou fugindo da câmera, não sei se, focar nas discussões práticas, algumas discussões práticas que vocês não conseguem encontrar facilmente no manual, por aí. Só quem milita mesmo ou quem acompanha as discussões nos âmbitos mais específicos de direito tributário que acabam acompanhando esse tipo de discussão. Se você for procurar no manual, você não vai ter aquilo tudo arrumadinho ali. Então a minha ideia é tentar, de certa forma, fazer com que vocês tenham conhecimento mínimo sobre essas discussões, o que está acontecendo, STJ, as decisões favoráveis, desfavoráveis, o que está por vir, esse tipo de coisa, tá bom? Então, a ideia é mais focar nas questões práticas do que ficar naquela discussão teórica sobre responsabilidade por sucessão, por representação, você acha qualquer manual, que cada autor decide por classificar de um jeito, você tem que ter a sua classificação própria, por aí vai, tá? Eu não vou, o meu objetivo aqui não é esse. E, por favor, sintam-se à vontade para interromper e fazer perguntas a hora que vocês quiserem. Quanto mais participação, melhor para a nossa aula. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa, para poder começar a discutir, passar por alguns dispositivos do CTN que trazem um pouco que... Então, primeiro a gente vai passar por alguns dispositivos do CTN que vocês precisam relembrar para poder entender as discussões que a gente tem pela frente, sem ficar se prendendo tanto às minúcias desses dispositivos. Quando a gente entrar nos casos concretos, alguns pontos desses artigos a gente vai precisar voltar para entender. O primeiro deles é o 121 e ele é importante porque ele traz o conceito de sujeição passiva, né? Dizendo que o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo. E aí, com base nisso, o sujeito passivo pode ser tanto o contribuinte, né, que está lá no inciso primeiro, quanto o responsável, esse sim o objeto principal da nossa aula aqui. Para a gente traçar uma diferença entre responsável, contribuinte e substituto, para vocês entenderem de forma geral do que a gente está falando, quando a gente fala de redirecionamento, a gente está falando basicamente de responsabilidade tributária, hipótese de responsabilidade tributária. No caso do contribuinte, o contribuinte é aquele que pratica um daqueles verbos, né, daqueles modais que estão lá na norma tributária de incidência. O cara que ofere renda, que promove a circulação de mercadorias, que é proprietário de um bem imóvel para fins de IPTU e por aí vai. Então, ele incide na hipótese de incidência tributária da norma que define o tributo em si. Tá? O substituto, ele também está muito mais ligado à norma de incidência tributária. Embora ele não seja o contribuinte inicial, na regra geral de incidência tributária, existe uma norma de substituição que naquela hipótese exonera o contribuinte e coloca sobre ele a responsabilidade aqui usando não o termo técnico, mas o papel de promover o recolhimento do tributo. É o que acontece, por exemplo, nas hipóteses de substituição tributária para frente e para trás, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, por razões de praticabilidade, eu retiro a responsabilidade do contribuinte, por ele ser muito difícil de fiscalizar, ou por ter uma chance alta dele se evadir de alguma forma do pagamento daquele tributo, eu coloco promovo a substituição e passa a ser ele que vai recolher. Um exemplo
clássico disso, que vocês devem ver sempre nos manuais, são aquelas hipóteses em que você opta por colocar como substituto o atacadista para você não ter que, no caso da substituição tributária para frente, para você não ter que fiscalizar todos os varejistas de um determinado setor. Exemplo disso, cigarro, combustível, bebidas. Em vez de você fiscalizar cada posto de venda, você concentra a fiscalização e arrecadação no substituto, que é o atacadista. Tá? Qual é a diferença dessas duas hipóteses para a responsabilidade, que é o que a gente vai tratar aqui? Na responsabilidade, a gente tem, na verdade, duas situações, ou dois fatos geradores. A gente tem o fato gerador do tributo, que é esse parecido com o da obrigação tributária principal, que eu falei para vocês, no caso do contribuinte do substituto, mas a gente tem também uma norma de incidência da responsabilidade tributária. Ou seja, acontece um fato posterior que faz com que a responsabilidade tributária se desloque, ou mais do que se desloque, seja também imputada ao responsável, e não só mais ao contribuinte e ao substituto. Tá? Então, essa é a diferença básica da responsabilidade para substituição e para a situação do contribuinte propriamente dito. Tá? Alguma dúvida até aqui? Isso é um pouco do básico, a gente precisa ir rápido. Os requisitos estabelecidos no CTN para que possa haver o estabelecimento de responsabilidade solidária está lá no 128, e ele vai falar que, sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade de crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo o cumprimento total ou parcial da referida obrigação. O artigo 128, na verdade, é como se fosse a regra geral que excepciona as hipóteses do simples contribuinte. Então, aqui ela abre espaço tanto para a substituição quanto para a responsabilidade. Quando a gente pensa em responsabilidade, a gente está mais preocupado, então, em termos de maior abstração com o 128, descendo um pouco mais em termos de abstração, a gente chega no 124, que diz que estabelece a solidariedade, que a gente vai ver que é praticamente a regra nas hipóteses de responsabilidade. São solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Esse é um dispositivo-chave para alguns dos pleitos mais recentes das fazendas públicas, especialmente da Fazenda Nacional. A gente vai ouvir falar desse artigo mais para frente. Tá? E as pessoas expressamente designadas por lei. Esses dois dispositivos são importantes em termos de responsabilidade, porque a gente vai ver que existe uma discussão importante se todas as hipóteses de responsabilidade precisam estar no CTN ou se uma lei ordinária pode estabelecer uma hipótese de responsabilidade tributária diferente do CTN, ou ainda se a lei ordinária que estabelece uma hipótese de responsabilidade diferente da do CTN, ela pode fazê-lo sem cumprir alguns dos requisitos que constam no CTN, especialmente do artigo 135. Ou seja, mais do que simplesmente o que está no 124 expresso, como que seriam os requisitos para a responsabilidade, há uma discussão se você aplica supletivamente também o artigo 135, que a gente vai falar mais para frente. Há uma tendência jurisprudencial, tanto do Supremo quanto do STJ, de defender uma aplicação conjugada desses dispositivos. Então, eventuais hipóteses de responsabilidade, tudo bem, bom dia, de responsabilidade tributária previstas em lei ordinária também estariam sujeitos supletivamente aos dispositivos, ao que define, ao que predetermina o artigo 135 do CTN, que para muita gente seria nada mais do que uma hipótese específica de responsabilidade, né? E que, portanto, seria uma espécie tal qual qualquer outra espécie que viesse a ser criada por lei ordinária. Mas o CTN acaba dando ao 135, mais do que isso, o CTN não, é parte da doutrina que tem sido acolhida pelos tribunais superiores, ao 135, mais um caráter de norma geral, como é o CTN, e extraindo essa ideia de que o CTN é norma geral, mas definindo o artigo 135 também como uma espécie de norma geral de responsabilidade, quando ele parece trazer uma hipótese específica e bem fechada ali de responsabilidade nas hipóteses de infração. Mas vamos seguir, isso tudo que eu estou falando pode estar ficando um pouco abstrato, mais para frente, quando a gente entrar nos casos concretos, eu acho que vocês vão conseguir visualizar isso melhor. E até aqui tudo bem, estou falando muito rápido, muito devagar, muito básico, podemos?
Falando ainda dos limites à responsabilidade tributária, a gente vai voltar nesse acordo mais lá para frente, mas esse talvez seja um dos acordos mais importantes do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. É até bastante discutível se isso seria ou não uma matéria constitucional. Os argumentos constitucionais não são muito claros aqui nessa hipótese, para além da discussão formal sobre necessidade de lei complementar ou não. Nesse acordo, o Supremo chega a entrar no mérito e falar de constitucionalidade, quer dizer, no mérito ele entrou mesmo na inconstitucionalidade formal, mas chega a tratar dessa questão da inconstitucionalidade material, para dizer que também essa regra que foi declarada inconstitucional nesse julgado era inconstitucional materialmente. A gente vai falar desse julgado com mais calma lá para frente, entender o caso. Isso aqui é o julgamento, para quem já quiser tentar recobrar na memória, do artigo 13 da Lei 8.620, que estabelecia a responsabilidade solidária para todos os sócios das sociedades empresárias e, no caso de dívidas previdenciárias, ou seja, bastava a só qualidade de ser sócio para que ele fosse responsável pelo pagamento do tributo de plano. Para quem é mais antigo aqui, milita há muito tempo, acho que poucos, talvez o Gustavo, as CDAs ou as execuções fiscais do antigo INSS, que eu ainda peguei quando eu entrei na Procuradoria da Fazenda Nacional, em 2007, já na CDA você vinha primeiro o nome da empresa e depois cada um dos sócios daquela empresa como corresponsáveis já na CDA, e todos eles eram citados em execução no primeiro momento, independente de solução regular, de comprovação de alguma infração. Por quê? Porque o artigo 13 da Lei 8.620 assim determinava. E foi isso que foi enfrentado nesse dispositivo aqui. E aí, para encarar esse caso concreto, o Supremo definiu algumas teses que são importantes para o que a gente vai estudar aqui. Primeiro, o artigo 24, aquele artigo 124, inciso 2, que nós vimos ainda há pouco, é esse aqui, né? As pessoas expressamente designadas em lei. O que ele vai falar? O 124.2 não autoriza o legislador a criar, a título de solidariedade, novos casos de responsabilidade tributária sem observância dos requisitos do 128. Tá? Então, o 128 é a norma geral para isso e complementa o 124 no seu sentido. Ou seja, isso aqui é como se fosse um microsistema, não são artigos isolados. O artigo 135 do CTN não pode haver sobreposição, ou seja, há que se respeitar o que está disposto no artigo 135 do CTN também. E nos casos de responsabilidade, há duas normas autônomas. Isso aqui eu já tinha falado para vocês no começo, e o Supremo adota essa tese, expressamente coloca isso no acordo, para dizer que nos casos de responsabilidade há duas normas autônomas. Uma de incidência tributária e a segunda norma, que é uma norma de responsabilidade tributária. Qual é a relevância do Supremo dizer que existem duas normas autônomas? Existem fatos geradores autônomos que disparam um fato gerador autônomo que dispara a responsabilidade. Tá? Vocês vão ver que isso vai se casar, por exemplo, com decisões do STJ que dizem que o mero inadimplemento, o mero não pagamento de tributo não enseja a responsabilização do sócio. Por quê? Porque você depende de um fato gerador específico da responsabilidade, que vai ser, por exemplo, uma das hipóteses do artigo 134 do CTN, do artigo 135, ou até de uma lei ordinária, desde que respeitado esses requisitos aqui que o CTN fala, que o CTN traz. Tá? Essa é a ideia da existência de duas normas. Uma norma de incidência do tributo, né? Que no caso aqui era o pagamento de contribuição para a Seguridade Social, e uma segunda norma que, tendo em vista o não pagamento e a infringência de alguma norma legal, ou excesso de poderes, ou uma das hipóteses 135, vai disparar a responsabilidade. Foi isso que o Supremo falou, a grossíssimo modo, nesse acordo. Mas lá para frente eu dou mais alguns detalhes desse acordo. Aqui é só como se fosse um inventário do que se fala de responsabilidade no geral. Não estou me prendendo nisso aqui, mas isso é uma subdivisão das hipóteses de responsabilidade tributária que a parte da doutrina gosta de fazer. Essa aqui especificamente é a do Leandro Paulsen. Ele
mais ou menos subdivide dessa forma, tá? Só para vocês terem isso. Depois eu vou disponibilizar esse material, não tem o menor problema, então vocês não precisam ter preocupação de copiar os slides. Assim, tem gente que só consegue prestar atenção copiando, então eu super entendo, fiquem à vontade. Só que quem não quiser realmente não precisa, que eu disponibilizo depois. Aliás, devia ter disponibilizado antes, talvez fosse até melhor para vocês. Mas parece que eu teria que ter terminado um tempo hábil, coisa que eu só fiz ontem tarde da noite. Porque eu não gosto de slide, tá? Qualquer problema no slide quando vocês forem olhar em casa, assim, é porque eu não sou muito... é uma coisa nova na minha vida, eu sempre dei aula sem slide, estou começando agora porque eu sinto que é importante para os alunos e que o pessoal gosta. Alguns outros normativos importantes nesse sentido. A Fazenda Nacional, principalmente, tem tido uma preocupação grande de normatizar os seus entendimentos. Tá? E dentro dessa linha, a portaria PGFN número 180 de 2010, ela, mais do que trazer essas 4 hipóteses aqui de responsabilização do co-devedor, ela traz também procedimentos de como os procuradores da Fazenda Nacional vão atuar ou devem atuar em casos em que se busca a responsabilização de um co-devedor. É como se fosse uma norma de orientação interna, mas também que visa orientar o público externo, até para entender que, cumpridos os requisitos da portaria, você não vai ser um eventual sócio-gerente, não vai ser responsabilizado. Por exemplo, essa portaria deixa claro que a Procuradoria da Fazenda Nacional, algo que durante muito tempo era discutido, não busca mais a responsabilização do sujeito que foi meramente sócio, mas que nunca exerceu o poder de gerência. Durante muito tempo, as fazendas públicas, inclusive a Procuradoria da Fazenda Nacional, eu fiz muito pedido desse quando era procurador da Fazenda Nacional, a gente buscava a responsabilização de todos os sócios, e principalmente antes do julgamento daquele recurso repetitivo lá do tema 13, que foi aquele RS 562, alguma coisa que eu acabei de mostrar para vocês, que vai voltar mais para frente. Tá? Então, é importante para se ter como norte. Nessa linha, a Procuradoria, mais recentemente, em 2017, editou um outro normativo, também com o mesmo caráter, só que aqui, a diferença dessas duas portarias, na primeira delas, a 180 de 2010, ela mais do que tudo regrava a atuação, digamos assim, judicial da Procuradoria da Fazenda Nacional em termos de responsabilização de co-devedor. Então, como os procuradores deveriam atuar em juízo, dentro de uma lógica que você precisava judicializar as hipóteses de inclusão de sócio. O problema é que a Procuradoria da Fazenda Nacional tem tomado uma postura de, dentro do possível, desjudicializar tudo, às vezes forçando um pouquinho algumas teses sobre a possibilidade de desjudicializar ou não temas relativos à execução fiscal. O sonho da Procuradoria da Fazenda Nacional sempre foi a execução fiscal administrativa. Chegou a haver um projeto de lei, sobre esse tema, no bojo do Pacto Republicano, que foi mandado para o Congresso lá em 2007 ou 2008. Esse processo não avançou, teve muita resistência, mas a Procuradoria da Fazenda Nacional tem avançado por normativos, por outras vias, para desjudicializar tudo que é possível em termos de execução fiscal. O que eu acho que é uma tendência correta, embora você tenha que adequar isso muito bem ao ordenamento brasileiro, ao ordenamento constitucional brasileiro. A verdade é que a maioria dos países do mundo que nós costumamos nos servir em termos doutrinários, em termos de jurisprudência, em termos que tem cultura jurídica próxima à nossa, por exemplo, nos Estados Unidos, de onde a gente deriva boa parte do nosso controle de constitucionalidade e as nossas teorias de direito constitucional, e outros países da Europa, como a Alemanha também, que muitos de nós, ministros e tal, eu não, porque eu não leio alemão, mas que ministros gostam de citar, todos esses países, o poder público cobra os seus créditos pela via administrativa, evidentemente. Então, essa ideia da necessidade de um processo judicial para você discutir bens de um devedor da fazenda pública é uma verdadeira jabuticaba. Assim, um outro país relevante no mundo adota isso como regra geral. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas hipóteses específicas em que o crédito precisa ser levado a juízo. Que você tem discussão, por exemplo,
o Poder Público Federal não tem certeza se aquele crédito é dele ou não, pode ter uma discussão com relação à titularidade do crédito com relação aos estados, então esse caso, por exemplo, vai à justiça, quando você tem hipótese de concorrência entre credores também, de forma mais ampla, você também precisa judicializar, mas como regra geral, a Receita Federal Americana, ela pega ela bloqueia a sua conta bancária sem pedir ao juiz, ela penhora o seu carro, leva a leilão, ela faz a mesma coisa com a sua casa e por aí vai. Tá? Estou dizendo que a gente deva pura e simplesmente adotar essas regras aqui não, só estou explicando como isso funciona. Para poder dar um contexto de como a Fazenda Nacional tem se movido nesse ano. E aí o processo administrativo de reconhecimento de responsabilidade, o PAR, ele surge nessa linha, dentro desse contexto maior que eu dei para vocês. E o que essa portaria basicamente fala? Ela fala que tudo aquilo que praticamente, né, tudo aquilo que a portaria PGFN 180 de 2010 já fazia, ou já recomendava que os procuradores fizessem pedindo judicialmente, que isso passe, em termos de redirecionamento, que isso passe a ser feito pela via administrativa. Ou seja, naqueles casos em que não houve o lançamento já no auto de infração em relação ao sócio-gerente, porque no momento em que o fiscal lavrou o auto de infração, ele não encontrou elementos que, por exemplo, indicasse interesse comum na ocorrência do fato gerador, na hipótese do artigo 124, inciso 1, ou alguma das outras hipóteses que a legislação expressamente autoriza a cobrança conjunta em relação ao sócio-gerente, esse processo administrativo correu, houve o contencioso administrativo, o processo administrativo terminou. Entre recebido pela Fazenda Nacional, escrito em dívida ativa antes do ajuizamento, por exemplo, esse dispositivo aqui autoriza que a Fazenda Nacional não tenha que primeiro ajuizar uma execução fiscal, para depois pedir, ou uma cautelar fiscal, para pedir ao juízo que seja autorizado o redirecionamento. Ele pode criar um procedimento administrativo no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que é notificado o contribuinte, a Fazenda apresenta informações dizendo que há indícios da ocorrência de uma das hipóteses que autoriza a responsabilização do sócio-gerente, não apenas do contribuinte. Por exemplo, uma hipótese, quando já se sabe de antemão que houve a dissolução irregular da empresa e por aí vai, e aí a gente já cria aquela discussão com relação à súmula 435, é o que fala a STJ, o contribuinte é intimado para cumprir uma exigência de ampla defesa, para que ele possa se defender, apresentar razões, e no final desse processo vai ser um procurador da Fazenda Nacional que vai declarar, e aí a importância, de novo, daquela distinção que o Supremo fez lá na frente. Ele vai declarar nada sobre a norma de incidência tributária, mas o entendimento da Fazenda Nacional é que o procurador da Fazenda tem poderes para se manifestar sobre a norma de responsabilidade. Então o procurador da Fazenda Nacional declararia, entre aspas, que o contribuinte cumpre os requisitos para a inclusão do sócio como codevedor, e depois da ampla defesa, por decisão fundamentada, o contribuinte vai ser notificado e administrativamente a Fazenda Nacional vai incluir na CDA, ainda antes do ajuizamento, o nome daquele codevedor. Essa é a ideia por trás do PAR. A gente vai discutir um pouco mais para frente a legitimidade desse procedimento, mas eu dei para vocês o contexto, o que explica uma norma como essa e o que ela busca na prática. Estou indo muito rápido? Tá bom o ritmo? Vamos lá. A gente tem bastante coisa. Responsabilidade tributária por infração. Esse aqui, digamos assim, é o principal artigo para a gente falar de redirecionamento em matéria de execução fiscal, em matéria tributária de forma geral. É o artigo 135 do CTN, especialmente o inciso 3, tá? Que vai dizer que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social nos estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Esse artigo é bastante importante, vocês já devem conhecer, evidentemente, e a gente vai falar mais dele para frente. Interpretando e delimitando a aplicação do 135, o STJ já se manifestou várias vezes por esse assunto, de tal modo que ele cunhou especialmente essas duas súmulas que são mais relevantes porque a gente vai tratar aqui. A primeira delas é a seguinte: súmula 430 da STJ, a unidade de implemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só
a responsabilidade do sócio-gerente. Durante muito tempo, houve uma discussão se aquela infração à lei que está lá no artigo 135, inciso 3 do CTN, infração à lei seria um mero não pagamento do tributo. Se a lei prevê que eu devo pagar o tributo no dia tal, se eu não pago esse tributo, eu estaria infringindo a lei e, portanto, poderia ser corresponsabilizado. Os tribunais, a doutrina sempre criticaram esse tipo de entendimento, e o Superior Tribunal de Justiça cunhou a tese de que o mero inadimplemento não equivale à infração à lei para fins de responsabilização pelo 135. De tanto decidir isso, resultou na súmula 430, que fala isso expressamente. A ideia aqui é que a infração à lei prevista no artigo 135.3 do CTN significa uma hipótese qualificada de violação à lei, e não um mero inadimplemento, que pode decorrer, por exemplo, de uma situação financeira difícil e de escolhas difíceis que o contribuinte tem que fazer, dele não conseguir pagar o tributo e optar por pagar, por exemplo, direito trabalhista. Isso por si só não significa que a empresa não tem que não deixa de dever o tributo por isso, mas o STJ apenas disse que esse só fato não transfere a responsabilidade, ou não cria uma hipótese de solidariedade. E, de certa forma, isso se coaduna bastante com o que o Supremo falou naquele caso que a gente vai falar mais à frente. A outra hipótese é a súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Esse dispositivo é importante e os precedentes que dão origem a esse dispositivo também são importantes por algumas questões práticas. Eu acho que talvez tenha gente aqui que esteja estudando para fazer prova para a Fazenda Pública e são questões práticas que a gente, como advogado público, trabalhando na execução fiscal, pega volta e meia a gente pega. Durante muito tempo, eu também, quando era procurador da Fazenda Nacional, a gente pedia o redirecionamento e a inclusão do sócio diretamente quando tinha AR negativo. Então chegou o AR negativo, as citações eram todas por AR, veio o AR negativo dizendo que o contribuinte não pode ser encontrado naquele endereço, a gente já pedia redirecionamento. Essa discussão foi sendo levada ao STJ, e a súmula 435, entre outras coisas, ela diz também que a certidão do oficial de justiça que declara que o contribuinte não pode ser encontrado no endereço que consta nos cadastros da Fazenda, alimentados também pelo contribuinte, é o que, digamos assim, cria essa presunção de que houve a dissolução irregular para fins de redirecionamento para o sócio gerente. Tá? Então não basta, por exemplo, tem decisões do STJ nesse sentido, inclusive acho que se vocês forem lá na súmula 435, toda a súmula, quando você entra na súmula do STJ, no Supremo, você tem abaixo todos os precedentes que deram origem àquela súmula. A melhor forma de você interpretar uma súmula, ou a única forma de você interpretar uma súmula é ler, para além dos elementos literais que estão ali, para você tentar entender a ratio por trás daquilo, você precisa ler os precedentes. E os precedentes falam isso. Então é preciso a certidão do oficial de justiça para que seja criada essa presunção de que houve a dissolução irregular e que foi cumprida uma das hipóteses do artigo 135.3 para redirecionamento. Vamos lá. Agora, talvez uma das questões mais importantes para a gente discutir aqui é que sócio pode ser incluído com base no artigo 135. Um dos critérios, eu já falei para vocês, ele precisa ter poder de gerência, então ele precisa ser sócio administrador ou sócio gerente. A mera condição de sócio não basta, tá? Mas mais do que isso, ele precisa ser sócio quando? A gente sabe que o quadro societário de uma empresa, ele não é estático, ele é dinâmico. Sócios saem, sócios entram, a gerência da sociedade pode ser transferida de um sócio para outro. E como é que fica? Pode ser contratado um administrador profissional, por aí vai. Então, como a gente localiza no tempo qual o termo ACO para a gente poder identificar o fato gerador suficiente da responsabilidade tributária. Então, existem basicamente 3 teses, uma eu diria que já praticamente descartada, mas existem basicamente 3 teses para tentar encarar esse problema.
eu trago as teses aqui. Mas aqui eu só digo mais ou menos o que vai ser decidido nesse. Eu acho que eu não botei o número, deixa eu ver. Ah, tá, eu boto aqui o número. Ah, tá, entendi a importância desse slide. Esse slide é importante porque eu não trouxe o número dos RESPs, mas os temas, tá? Os temas repetitivos do STJ é o 981 e o 982. São basicamente, na verdade, vão ser julgados de forma conjunta. São os dois temas que vão definir essa discussão do momento em que o sujeito precisa ser sócio para que ele possa ser responsabilizado por mais de 135. Então, como eu falei para vocês, tem basicamente três teses. Uma, acho que, de certa forma, uma está englobada nessas duas, mas acho uma muito difícil que o STJ consagra essa tese. A primeira delas, e que durante muito tempo era a tese preferida das fazendas, é aquela tese que diz que é responsável o sócio que estava no momento da ocorrência do fato gerador. E por que isso? Por uma razão prática, que quem trabalha com execução fiscal conhece. É muito comum quando a empresa começa a ter dificuldades financeiras e acumular muitas dívidas. Obviamente essas dívidas levam um tempo até elas serem acumuladas, o imposto não ser pago e você chegar até a procuradoria para que promova a execução fiscal. Nesse meio tempo era muito comum que a gerência da empresa fosse transferida para laranjas, para pessoas que não têm às vezes funcionários da empresa, às vezes algum parente, às vezes uma pessoa que não tinha relação nenhuma com a empresa nem com os sócios, mas que claramente não tinha posses. Então, eu trabalhei como procurador da Fazenda Nacional na Baixada e era muito comum, por exemplo, especialmente em São João de Meriti, você tinha uma quantidade enorme de sócios gerentes de empresas em São João de Meriti, que é um município pobre, né, do estado, e quando você chegava muitas vezes para cobrar redirecionar uma dívida milionária, às vezes centenas de milhões de reais, você chegava lá e o sócio gerente morava no casebre, era um sujeito que às vezes não sabia nem ler nem escrever para poder assinar a citação do oficial de justiça e por aí vai. Quer dizer, era muito comum que empresários, quando começavam a ver que a empresa não estava indo bem, que eles simplesmente transferissem a gerência de empresa para alguém da empresa para alguém que não tivesse bens e com isso frustrar a obrigação tributária. Então as fazendas percebendo isso, percebendo pela Juscerge que um belo dia o sócio-gerente morava na Vieira Soto e que depois de um tempo o sócio-gerente passou a morar em algum município pobre ou alguma região pobre da cidade ou algum município mais pobre do Rio de Janeiro, as fazendas começaram a falar, olha, há claramente aqui uma prática para tentar fraudar e para tentar impedir o adimplemento das obrigações. Qual o problema dessa tese? O problema dessa tese, eu acho que ele é teórico, do ponto de vista prático, mas está perfeito. E o STJ tinha decisões, o STJ tem decisão para tudo que você possa imaginar sobre essa matéria. Tem decisão dizendo que responde o sócio do momento do fato gerador, tem decisão dizendo que responde o sócio no momento da dissolução irregular, e tem decisão dizendo que responde o sócio, que para responder o sócio precisava estar nos dois momentos. Tá? Por isso essas três teses. A tese da fazenda principal era essa, do momento do fato gerador, e o argumento era basicamente um argumento prático. Porque do ponto de vista jurídico, técnico, o que a gente tem? A gente tem novamente aquela regrinha lá que o STF estabeleceu e que a doutrina também trabalha naquele tema 13 da repercussão geral. Você tem duas normas. Você tem uma norma de incidência tributária e você tem uma norma de responsabilidade. O que faz disparar a responsabilidade? É a incidência da norma de responsabilidade. E ela tem um fato gerador específico, que nesse caso aqui, a própria fazenda reconhece que é a dissolução irregular. Ela só pede o redirecionamento quando há dissolução irregular. Então não faz sentido você querer pegar o sujeito que estava no momento do fato gerador. Quem argumenta em sentido contrário à primeira tese, não, na verdade na segunda tese, e acho que já houve um problema. Ah, não, tá certo. Para quem advoga a ideia de que basta o sócio presente no momento da ocorrência do fato gerador, tem que enfrentar esse problema teórico.
Se o fato gerador suficiente é a dissolução regular, como é que você vai pegar alguém que estava no momento do fato gerador e não da dissolução regular? Por outro lado, os contribuintes sempre brigaram pela hipótese do momento da dissolução regular, ou muitas vezes para que estivessem em ambos os momentos, o que torna ainda mais difícil a responsabilização. Para quê? Exatamente para isso, para que você muitas vezes tenha uma forma de planejamento abusivo, lato sensu, não é exatamente planejamento tributário, mas que o contribuinte tenha esse subterfúgio de transferir para algum laranja, para algum terceiro, começa a dilapidar o patrimônio dele progressivamente para que ele não tenha nada, e aí depois ele passa simplesmente para um terceiro, que quando for citado não vai ter nada para adquirir com a obrigação tributária. Então, o STJ, nesses dois temas de repetitivos aqui, o 981 e o 962, ele vai ter que decidir, primeiro, sócio com poder de administração da sociedade na data em que figurada a dissolução regular ou a presunção de sua ocorrência e que, concomitantemente, tem exercido poderes de gerência na data do ocorrido do fato gerador da obrigação tributária. Essa aqui é a tese que, na verdade, engloba as duas teses. Você precisaria estar nos dois momentos. E aqui o sócio com poder de administração da sociedade na data configurada de dissolução regular ou a presunção de sua ocorrência, ainda que não tenha exercido poderes de gerência na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido. A redação não é das melhores, mas o STJ vai ter que julgar essas duas teses e vai ter que definir uma dessas três hipóteses que eu falei para vocês. Sócio gerente presente no fato gerador, ou sócio gerente presente na dissolução regular, ou o sócio gerente presente nos dois momentos. Tá? Aqui a gente chega na questão mais procedimental para que ocorra a responsabilização ou a inclusão do sócio, que são as discussões de procedimento. E aqui mais diretamente ligadas ao novo CPC, que é o tema maior do curso, né, que vocês estão fazendo aqui. Primeiro é o cabimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica no processo de execução fiscal. A gente vai ter, em alguns slides mais à frente, a gente vai discutir se pode, se não pode, e qual assim, é o estado da arte hoje sobre essa discussão no STJ. Tá? E aí, aqui são mais alguns bullet points assim, de algumas questões, discussões com relação ao procedimento. A segunda delas é se a inclusão precisa ser pela via judicial. E aí a gente cai nesse ponto que eu já falei com vocês aqui, que é o PARR criado pela PGFN, se ele é legítimo ou não, que é o procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade, PARR. A Fazenda, entre os muitos argumentos que utiliza para defender a legitimidade disso, primeiro, ela defende que o controle da dívida, como regra geral, ele é um procedimento administrativo. Então, o argumento principal contrário à legitimidade do PAR é que o Poder Administrativo estaria avançando sobre uma prerrogativa que é a do Poder Judiciário, ou seja, de declarar a responsabilidade do sócio gerente. Apenas o Judiciário poderia, por decisão judicial, considerar que foram cumpridos os requisitos do 135 e mandar incluir o sócio. Tá? A PFN diz que não, que essa atividade administrativa e que o que seria, na verdade, privativo do Judiciário seria apenas definir ou declarar a legitimidade ou não da norma de incidência tributária e não da norma de responsabilidade. Essa, por ser ligada ao controle da dívida, em última análise, dizer respeito à possibilidade de inclusão de um novo codevedor na CDA, né, seria sim uma prerrogativa administrativa. Por lei, cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional esse trabalho, na via administrativa, depois de encerrado o trabalho da Receita Federal, portanto, seria legítimo. Para reforçar isso, eles mencionam também o RESP 1.045.472, que o Gustavo deve conhecer, que é até o caso do PTU, mas que basicamente o que esse RESP fala é a possibilidade da Fazenda Pública substituir a CDA, que é algo que tem previsão na lei, que não se discute muito, mas nesse caso específico foi uma substituição para incluir o real proprietário de uma dívida de IPTU, que é algo corriqueiro no caso da cobrança de IPTU. Esse acordo é um acordo um pouco
um pouco antigo e tem, entre outros problemas, algumas decisões posteriores do próprio STJ, por exemplo, no que diz respeito à sucessão por morte, né, o STJ hoje entende que se a morte ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, você não pode simplesmente substituir a CDA para incluir o espólio de fulano de tal na CDA. Você precisa, você tem que extinguir essa execução e reajuizar em nome do espólio. Quer dizer, então, essa substituição para trocar a titularidade não é mais tão certa no STJ como já foi um dia. Esses acordos são posteriores a esse RESP. Então, não sei se essa decisão que a Fazenda utiliza para fundamentar a legitimidade do par, se ela se aplicaria exatamente ao caso. Eu tendo a pensar que não. Mas então fica essa discussão sobre a legitimidade do par, se é possível ou não a Fazenda declarar apenas a parte da norma de responsabilidade e não da outra. Só para vocês entenderem a diferença. A Procuradoria da Fazenda Nacional poderia dizer, por exemplo, não poderia dizer que o tributo é constitucional, é inconstitucional, ou alguma coisa do tipo, ou expõe própria, até acatando acatando a fundamentação que foi derrotada, por exemplo, do processo administrativo fiscal, alterar o valor da dívida, ou fazer alguma alteração com relação ao contribuinte em si. O que a Fazenda defende digamos assim, a materialidade da obrigação tributária. O que a Fazenda defende é que ela poderia sim dizer que um sócio gerente ou eventualmente até uma outra empresa que formaria um grupo econômico, ela pode ser corresponsabilizada com base, por exemplo, no artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, que é um caso específico de dívida previdenciária, ou, por exemplo, com base no 135.3 do CTN. Tá? E aí você incluir novos codevedores nessa CDA antes mesmo do ajuizamento. Algo que, historicamente, a Fazenda sempre esperou para fazer ou na execução fiscal ou entrando com uma cautelar fiscal, previamente, que você, entre outras coisas, pede que seja decretada a responsabilidade de um grupo mais amplo de pessoas e, eventualmente, promova a indisponibilidade de bens ou uma penhora prévia de patrimônio dessas pessoas. Tá? O que é certo dentro desse procedimento, principalmente quando ele não é feito na via judicial, é que você precisa oportunizar contraditório e ampla defesa ao contribuinte. Ainda que a Fazenda Nacional resolva fazer isso, é importante ressaltar, isso está na portaria que estabeleceu o par. Tá? A própria Fazenda reconhece a necessidade, também aí seria um pouquinho demais, a necessidade de você respeitar o contraditório e a ampla defesa. Então o contribuinte é notificado e só depois de ele apresentar a defesa, a Fazenda, por decisão fundamentada, ela vai dizer se aqueles indícios que ela já tinha foram ou não afastados por uma eventual defesa do contribuinte. Se não foram afastados, ela vai declarar a corresponsabilidade. Se forem afastados, ela dá razão ao contribuinte. Incidentes de consideração da personalidade jurídica e a LEF. Tá todo mundo bem por enquanto? Ninguém tem nenhuma pergunta? Tá tranquilo? Tá bom, vamos lá. Se estiver indo muito rápido, vocês falem, tá? Incidente de consideração da personalidade jurídica e a LEF. Tá? Isso é uma discussão, acho que foi talvez uma das maiores discussões em termos de novo CPC e LEF, que a gente percebeu logo desde o começo, assim que o novo CPC entrou em vigor, essa discussão começou mesmo antes. Por quê? Porque o redirecionamento para sócio possivelmente é um dos principais contenciosos. Assim, quando você tem, como regra geral, execução fiscal, por incrível que pareça, não tem contencioso, porque em 90% dos casos ou mais você não acha ninguém, você não acha bem, então você não tem ninguém para entrar com uma exceção de pré-executividade, para agravar de uma decisão, para embargar, para nada. Porque você sequer encontra os bens. É um procedimento que no Brasil, especialmente, ele é fadado ao insucesso. Mas quando há, de fato, contencioso, uma parte importante do contencioso é essa discussão sobre a responsabilidade do sócio. A Fazenda está sempre tentando, ao máximo para reaver o crédito, expandir a gama de possibilidades
em termos de sociedades e pessoas físicas que você pode incluir como corresponsáveis, para você poder achar patrimônio. E, por outro lado, os contribuintes estão sempre tentando, dentro do seu direito, não serem responsabilizados ou blindarem o patrimônio das suas empresas ou os seus patrimônios pessoais. Então, isso a possibilidade do incidente trouxe para alguns que defendem a aplicação uma hipótese de você ter um ambiente em que você possa ter maior ampla defesa. Tá? Esse dispositivo, salvo engano, é o 134 do novo Código de Processo. Esqueci de colocar aqui, mas é o artigo 134 do novo Código de Processo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. O que o incidente de desconsideração faz é criar um incidente, como o próprio nome diz, em que você vai se averiguar com mais calma, com possibilidade do contribuinte falar de forma mais ampla e uma necessidade maior também por parte da Fazenda de comprovação da responsabilidade. Você traz isso para dentro do processo de execução fiscal. Isso para mim é um problema, primeiro, prático para a execução fiscal. A execução fiscal já é um procedimento, um processo que não anda, que não funciona, que aqui no Brasil a gente reformou praticamente todas as leis, a gente tem um novo Código de Processo e a LEF continua sendo de 80, uma legislação antiga, ultrapassada. A execução normal, né, por quantia, foi reformada várias vezes nesse período. Né? Antes mesmo do novo Código de Processo, nós tivemos várias alterações na execução por quantia no Código de Processo Civil e antigo, e a lei de execução fiscal continua sendo a mesma. Então a gente tem um problema prático. Isso criaria o quadro hoje da execução fiscal é um quadro de excessiva demora. Né? Mesmo quando você encontra alguém, os processos demoram a terminar. Você muitas vezes já perde muito tempo em discussões relativas à responsabilidade, à garantia, ou quando você consegue efetivamente garantir, os embargos de execução viram um processo de defesa autônomo e que pode ir ao STJ, ao STF e tudo mais. Então, você criar esse incidente lá no começo, no momento em que você ainda está procurando quem responsabilizar, cria, do ponto de vista prático, imediatamente uma demora maior. Tá? O que muitas vezes pode ser interessante para o contribuinte que quer ter mais tempo para se desfazer de patrimônio, mas que do ponto de vista da efetividade do processo de execução fiscal, cria um problema prático. Do ponto de vista até, eu já estou até falando dos argumentos contrários, né? Embora a tela aqui esteja dos favoráveis. Vamos avançar, depois eu volto. Então, o que eu estava falando aqui é a questão da eficiência na cobrança dos créditos. Isso é de cara um problema, você atrasaria ainda mais um procedimento que é bom a gente lembrar, quando ele foi criado em 1980, ele foi criado no momento em que a execução fiscal deveria, por ser um crédito público, por ter preferência, ser mais séria do que a execução dos créditos em geral. O que foi acontecendo com o tempo é que a execução normal por quantia foi sendo reformada e a execução fiscal, a lei de execução fiscal não foi reformada, a Fazenda foi tentando, as fazendas nacionais foram tentando pegar parte das reformas ocorridas no Código de Processo Civil. Surgiu inclusive aquela ideia de diálogo das fontes para poder trazer para o âmbito da execução fiscal as regras que faziam a execução de forma geral mais séria para o âmbito da execução fiscal. Durante muito tempo, por exemplo, a penhora em dinheiro, o antigo artigo 655 do Código de Processo Civil anterior, foi trazido para a execução fiscal para a gente poder, de cara, poder pedir bacenjude em execução fiscal. Então foi-se tentando a transposição de vários dispositivos. Com o novo Código de Processo Civil e a criação desse incidente de consideração, foi um pouco o movimento inverso. Foram os contribuintes agora que tentaram trazer esse dispositivo, porque aí sim lhes era mais favorável, embora desfavorável, a celeridade do processo de execução para o âmbito da LEF. O problema é que pelo menos a Fazenda tinha um argumento de acelerar o processo de execução fiscal. Quer dizer, as normas lhes eram favoráveis porque ele era o credor, a execução se dá no interesse do credor e tornava o processo mais rápido. Agora os contribuintes, o argumento dos contribuintes principal é a ampla defesa, a necessidade de você regrar melhor um ambiente que pode gerar responsabilização de um terceiro que não era o responsável inicial da dívida. Então,
Mas voltando aos argumentos contrários, o primeiro deles, então, é a eficiência na cobrança. O segundo é a especialidade da LEF, né? A LEF, o CPC, ele se aplica à LEF de forma subsidiária, né? E no caso específico do CPC, da LEF, a gente não houve, nem de maneira expressa, no Código de Processo Civil, a aplicação à LEF desse dispositivo, nem a LEF foi alterada para dizer isso, né? E, por outro lado, o que a gente tem aqui é uma responsabilidade com base no artigo 134 e 135 do CTN, que, entre outras coisas, o STJ, naquela súmula 435, que a gente falou aqui mais para trás, ele criou uma hipótese de presunção, uma presunção relativa, mas a hipótese de presunção de solução irregular quando a empresa se muda, simplesmente fecha as portas, encerra e não comunica ao fisco, e o oficial de justiça vai lá, bate na porta dele e lavra aquela certidão. Quer dizer, então o STJ, do ponto de vista, por razões práticas ou não, já tinha definido o que era suficiente para aquela inclusão. Quer dizer, ocorrido isso no âmbito de um processo de execução fiscal, já tendo o oficial de justiça do lar batido na porta e tendo a súmula 435, para que você ainda instaurar um procedimento como um incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Então, para as fazendas públicas, né, de forma geral, esse incidente ele seria incompatível com a dinâmica e com o que já foi decidido pela STJ em termos de artigo 134 e 135, tá, de critérios para a utilização desses dois dispositivos, que é o que basicamente orienta a responsabilização do sócio-gerente na execução fiscal. E a favor também ou melhor, contrário à desconsideração ao incidente na LEF, a gente tem a jurisprudência da segunda turma do STJ. Quer dizer, o STJ, pela segunda turma, já definiu que, como regra geral, não se aplica a desconsideração da personalidade jurídica na LEF. Qual o problema? O problema é que agora a gente tem os argumentos favoráveis também à aplicação, e eles não são expressivos, muito pelo contrário. Primeiro, até para a gente equilibrar a balança, tem a luzinha aqui. Para a gente equilibrar a balança, tem a jurisprudência do próprio STJ. Tá? O STJ também, por alguma razão, eu não trouxe eu não botei aqui o número dos acordos. Mas o acórdão, a jurisprudência da primeira turma do STJ, discrepando da segunda turma do STJ, lembrando que a primeira e a segunda turma do STJ são as turmas que julgam o direito público e formam a primeira seção do STJ. Então, provavelmente em algum momento essa matéria vai ter que ser decidida pela primeira sessão. O STJ tem uma decisão da primeira turma, reconhecendo inclusive a jurisprudência da segunda turma, dizendo, olha, realmente, de fato, não há, como regra geral, não incide a desconsideração da personalidade jurídica na LEF. O problema é que em algumas situações específicas, por exemplo, quando há a arguição de formação de grupo econômico, quando a fazenda argui a existência de grupo econômico para poder ampliar o leque de corresponsáveis, que é um modelo de argumentação um pouco diferente do simples 135.3 do CTN, para essas hipóteses em que há discussão sobre grupo econômico, aí sim haveria a necessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, na verdade, algumas pessoas que defendem a incidência da desconsideração na LEF estão dizendo que o STJ tem decisão favorável sem fazer esse disclaimerzinho, sem colocar essa vírgula. Tem favorável em hipótese específica de grupo econômico, que a gente vai ver mais à frente como é que a gente trabalha esse tipo de situação. Outros argumentos favoráveis à aplicação da LEF, o primeiro que eu não acho nem tão forte assim, é que a execução fiscal é uma subespécie da execução por quantia, então a regra geral deveria se aplicar nesse caso aqui, mas aqui eu acho que não há muita dúvida que a LEF é uma legislação específica, então você só vai buscar o CPC, na verdade, esse argumento funciona exatamente no sentido oposto, né? Você só vai buscar o CPC, o novo CPC, quando você não tiver elementos suficientes na LEF para poder decidir aquela situação específica. Os contribuintes também dizem que
isso acabaria com um ônus que é desproporcional para os contribuintes da execução fiscal e traria uma igualdade de tratamento entre o que acontece numa execução entre entes privados e entre o ente público. A gente sabe bem que a ideia da execução fiscal e a ideia do crédito público é exatamente a oposta também, né? Quer dizer, a ideia é de que não há igualdade, exatamente porque o crédito público, embora muitas vezes a gente não reconheça isso, em última análise ele é fruto, né, ou ele é fruto, ou ele é vertido para a sociedade como um todo, né, e não para uma pessoa específica. Por isso a razão do crédito público ter alguma preferência em relação ao crédito privado, normas mais garantistas, é exatamente para valorizar o esforço, né, que em tese o Estado tem ou deveria ter com o dinheiro público, que em última análise vem da contribuição de toda a sociedade. Então a Fazenda até utiliza esse argumento da solidariedade em sentido contrário, sempre que ela quer expandir as hipóteses de responsabilidade para poder dizer assim, olha, não é justo que a gente interprete uma norma de responsabilidade restringindo ela demais e permitindo que o crédito público seja inadimplido, porque essa é uma espécie de desrespeito e você desequilibra a balança em relação aos contribuintes que são bons pagadores e os maus pagadores. É como se você desse, na prática, uma isenção para aquele sujeito que opta por estruturar os seus negócios não pagando tributos, em detrimento daquele que vai pagar mais tributo, exatamente para poder sustentar o Estado, inclusive na parte que não houve a contribuição de todo mundo que tenta se evadir, né? Então esse seria o outro lado desse argumento aqui do ônus desproporcional e da igualdade. A ideia de não haver igualdade, né, por exemplo, ela está por trás, ficando em termos de processo, as garantias da Fazenda Pública no processo judicial e várias outras normas que dão alguma forma de preferência ao crédito público e à Fazenda Pública de uma maneira geral, exatamente porque a Fazenda Pública, entre aspas, somos todos nós em juízo, né? Essa é a ideia. E a interpretação à luz da Constituição, dentro de uma ideia de livre iniciativa que no momento atual tem ganhado especial força, com a lei, por exemplo, da liberdade econômica, com o discurso do governo atual de valorização da livre iniciativa, mas que já tinha, por exemplo, ressonância no Supremo, já naquele julgado, que a gente vai voltar a falar mais para frente, da ministra Ellen Grace, o tema 13 lá da repercussão geral, que chegou atrasado, a gente vai falar mais por causa desse tema, em que um dos fundamentos dela para julgar a inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.620 no mérito era exatamente a livre iniciativa, dentro de uma ideia de que uma hipótese de responsabilidade objetiva, né, e que o simples fato de ser sócio já geraria a responsabilidade do sócio pela dívida da empresa, violaria a livre iniciativa porque desestimularia que as pessoas se associassem em empresas. A ideia de empresa é exatamente a diferenciação do patrimônio pessoal do sócio do patrimônio da empresa e que isso violaria a livre iniciativa. Então esse argumento volta aqui, como se fosse o outro lado da moeda do argumento da solidariedade da Fazenda Pública, esse argumento da livre iniciativa do contribuinte. E, mais uma vez, são princípios que foram igualmente estabelecidos na nossa Constituição e que vão estar em tensão aqui nessa discussão. Até aqui tudo bem? Nenhuma pergunta? Estou achando estranho, assim, vocês não terem perguntas, assim. Tendo a achar sempre que eu sou pessimista, então tendo a achar sempre que eu não estou explicando direito. Mas, por favor, fiquem à vontade, se quiserem interromper, fazer qualquer pergunta. Vou fazer um. Então faça. Tem um período, né, de 2 anos para o sócio ser responsabilizado. Isso? Depende. Você está falando do 132 ou 134 do CTM. Você está falando da responsabilidade por sucessão. Nessas hipóteses, sim. Se, por exemplo, ele continuar, aí você tem a diferenciação, esse é o 132. Se ele continua ou não a atividade, e aí ele pode continuar sendo responsabilizado por mais 2 anos. Aqui a gente está tratando mais da hipótese eu foquei mais algo no 135. O 135 não. O 135, o prazo que você tem para o sócio vai ser responsável pelas dívidas todas, digamos assim, que estão ali sendo cobradas, você tem um prazo para você redirecionar para ele.
que é uma discussão que eu não estou trazendo aqui, porque acho que o Socal falou com vocês, pelo menos ele me mostrou o slide dele, e aquela discussão com relação que o STJ já até definiu, né, do termo ACOL para você redirecionar para o sócio. O Socal disse que tinha comentado com vocês. Não? Tem as pessoas balançando a cabeça aí. Bom, enfim, sei lá, ele me mandou o slide dele, eu tenho até aqui, eu não coloquei no meu slide, mas a gente pode comentar esse caso, só para vocês terem. Mas o que você tem, a discussão que você tem com relação a prazo aqui, tá vendo? Assim, de certa forma isso também está conectado, o quanto você vai poder pegar está conectado com aquele tema de repercussão geral que o STJ ainda vai julgar. Mas o prazo por redirecionamento o STJ já decidiu. Né? E ele basicamente falou que era daqui que você conta da dissolução regular, como regra geral, e não da citação. Você tinha aquela discussão se você contava da citação válida ou da dissolução irregular, o prazo para você redirecionar para o sócio. O STJ falou que você conta da dissolução irregular. Tá? Também um pouco porque a dissolução regular é o fato suficiente para ter a responsabilização. Então, pelo princípio da accionata, que o STJ tanto gosta, você não poderia começar a contar o prazo antes da dissolução regular. A Fazenda Nacional, em algum momento, visando visando ser coerente nas teses que estava defendendo na STJ, abriu mão de defender em termos de prescrição, que seria da citação, e passou a defender que seria da dissolução regular, para poder ficar coerente com a tese da dissolução regular, também para redirecionamento. Né? Porque se o fato suficiente é a dissolução irregular, isso tem que servir tanto para você poder responsabilizar, né, quanto para começar o período da sua inércia, para você poder contar a prescrição. Né? Prescrição, como regra geral de direito civil, de direito, né, ela depende de inércia e ela depende de prazo e inércia. Então, para começar a correr o prazo, você precisa ter começado a ficar inerte. Se no primeiro momento você não podia nem fazer o redirecionamento, porque ainda não tinha havido a dissolução regular, então você não poderia ser imputado pela eventual inércia. Tranquilo? Ele falou assim. Falou assim, né? Tá, então tá bom. Vamos lá. Eu não sei se eu fujo da câmera, porque eu não prática para ficar aqui. Posições do STJ sobre o tema. Eu trouxe achei que não tivesse trazido. Posição do STJ sobre a desconsideração, a aplicação da desconsideração da personalidade do incidente, né, na LEF. A gente tem primeiro aqui a decisão da primeira turma que eu falei para vocês, que ela fala da questão do grupo econômico, em algum lugar aqui. Né, o redirecionamento da execução fiscal a pessoas que integram o mesmo grupo econômico da sociedade empresária, originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento, nome na CDA, ou que não se enquadra nas hipóteses do 134 e 135, entendeu? O STJ faz expressamente, dizendo, olha, aqui a gente não está falando de 134 e 135. Então, para essas hipóteses, que depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta no artigo 50 do Código Civil, para essas hipóteses precisa do incidente de consideração. Tá? A gente vai estar falando aqui de grupo econômico, a gente pode até voltar nesse trechinho dessa lição mais para frente, quando a gente falar de grupo econômico, que eu acho que vai ser útil. Vamos lá, essa aqui foi a decisão da primeira turma, que é uma decisão mais favorável para o contribuinte, porque ela cria uma vírgula naquela regra geral de que não se aplica o incidente, e fala que não se aplica nos casos 134 e 135, mas se aplica nos casos de configuração de grupo econômico. Vocês vão entender um pouquinho melhor o que quer dizer mais para frente. E aqui a decisão da segunda turma, essa sim mais favorável à Fazenda, que fala lá que evidenciadas as situações dos artigos 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta em positiva a instalação do incidente de consideração da personalidade jurídica, e aqui ele mais ou menos elenca aqueles argumentos que a gente já falou aqui e adota a linha de que o 133, 135, eu incluiria o 134 também, como o acordo anterior fez, eles trazem uma espécie de microsistema próprio e que prescinde totalmente do tipo de análise que você vai fazer uma desconsideração da personalidade jurídica. Mais uma vez, a ideia do incidente de consideração ele veio pensando no artigo 50 do Código de Processo, do Código Civil, desculpa, que traz lá a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, que adota aquela teoria que você tem que comprovar a fraude
E o STJ já vinha há muito tempo interpretando o CTN, mesmo não autorizando, adotando a linha do STF, não autorizando hipótese de responsabilidade objetiva, o STJ sempre admitiu hipótese de responsabilidade subjetiva, mas que você possa ter uma espécie de culpa presumida, que é mais ou menos o que você fala quando tem a dissolução regular. Né? É uma hipótese claramente de culpa presumida. Não dá para dizer que é objetiva, mas acontecendo, o oficial de justiça indo lá, dando com a cara na porta, lavrando a certidão, e sendo o endereço que constava dos bancos de dados da administração pública, você cria uma presunção de que houve sim uma hipótese de culpa naquele caso. Então você pode disparar as hipóteses de responsabilidade pelo artigo 135 do CTN. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Podemos ir? Responsabilidade do grupo econômico. Aqui é uma discussão um pouco mais intrincada e que normalmente vocês não veem ela muito arrumada por aí, assim, manuais e tudo mais. Sempre que eu precisei estudar esse assunto para fins profissionais, era difícil. Tem alguns artigos, alguns bons artigos até doutrinários sobre o tema, mas tem que fazer uma pesquisa mais específica. Assim, é difícil você achar um manual que você tem isso tudo ajeitadinho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mais uma vez, slide não é meu forte, mas eu tentei organizar mais ou menos a ideia aqui. Então assim, vamos começar pelo começo. Assim. Qual o problema o que é responsabilização por grupo econômico? Né? Em que hipóteses isso surge? E até respondendo um pouco fazendo mais um comentário na sua pergunta, a gente tem muitos temas para falar aqui e a gente tem pouco tempo. Então o meu foco no 135 e em grupos econômicos e alguns outros temas que a gente vai tratar aqui estão mais relacionados ao que a gente enfrenta no dia a dia, discussões que eu acho que são mais presentes assim. Agora, parte sempre de certa forma de uma escolha pessoal minha, pela minha experiência e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre outro tema, tinha o meu e-mail no começo, vai ter meu e-mail no final, a gente pode continuar conversando. Tá bom? Se tiver tempo também no final da aula a gente fala. Eu perguntei mesmo porque eu não consegui vir na aula do Guilherme. E aí o slide eu também não consegui ler. Não, sem problema. Sem problema. A gente está aqui para ajudar. Então, o que é a responsabilidade do grupo econômico? Muitas vezes, algumas empresas se valem de outras empresas e outras sociedades, primeiro, de forma legítima. Né? É natural que uma empresa, por razões de eficiência, para especializar determinados ramos do seu negócio, para poder se relacionar de forma diferente com uma parte que é complementar ao seu negócio, ela cria empresas que, na verdade, são do mesmo grupo, são controladas pelos mesmos sócios controladores ou sociedades empresárias, mas que são pessoas jurídicas diferentes. Né? Por exemplo, você pode, ao mesmo tempo, atuar no ramo atacadista e no ramo varejista. Você não necessariamente vai ter a mesma pessoa jurídica fazendo as duas coisas. Você tem impostos diferentes, regimes diferentes. É natural que você, por vezes, resolva criar sociedades diferentes para poder gerir da melhor forma o seu negócio. Né? Agora, esse tipo de organização societária, ela também, e isso tem tratamento lá no direito do trabalho, né, que vai dizer que praticamente sempre essas empresas que compõem o grupo econômico vão ter responsabilidade solidária sobre todas as dívidas trabalhistas e por aí vai. Né? Agora, quando a gente vem para o direito tributário e para o direito civil, a coisa é um pouco diferente. E no direito tributário a gente não tem uma grande norma que define, que conceitue grupo econômico para fins tributários. Então, você acaba tendo que se servir das definições de grupo econômico que tem no direito do trabalho, né? Não da regra de responsabilidade, mas a definição do que é grupo econômico, que existe, por exemplo, no direito concorrencial, ambiental e outras legislações específicas. No direito tributário a gente não tem. Então isso já cria o primeiro problema para a aplicação de grupo econômico no direito tributário. Tem uma grande e importante hipótese específica de grupo econômico do direito tributário que ficou facilitada, na verdade, antes, dando um passo atrás. Você tem, na verdade, alguns problemas, dois principais para grupo econômico em direito tributário. O primeiro deles é a ausência de uma definição do que é grupo econômico, que eu já falei para vocês. E a segunda é a existência de uma regra clara
no direito tributário que diga que cabe a responsabilização de grupo econômico ou que empresas do mesmo grupo econômico serão corresponsáveis ou responsáveis solidariamente por dívidas tributárias de uma empresa do grupo. Tá? Então, são dois problemas. Esse segundo problema que eu falei no direito tributário, para dívidas previdenciárias ou dívidas que vão financiar a Seguridade Social, foi resolvido em parte por esse dispositivo aqui, que é o artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212 de 91, que vai dizer que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes desta lei. Tá? Então, você tem uma norma no âmbito não previdenciário, no âmbito da Seguridade Social, que é mais amplo, que prevê. Então, pelo menos para PIS, COFINS, CSL e por aí vai, você tem uma norma que você pode utilizar para buscar a formação do grupo econômico. Você tem alguns problemas com essa norma, que estão diretamente ligados ao que a gente já falou do que o STF já julgou, mas a gente vai tratar isso um pouquinho mais para frente. Mas o que é grupo econômico? Na verdade, para fins tributários, o que é grupo econômico acaba sendo um pouco um recorte do que você tem nas outras matérias e muito da jurisprudência tributária que já se formou sobre o tema. Então eu peguei aqui dois acordos do TRF2 que tentam definir mais ou menos o grupo econômico e que eu acho que trazem informações relevantes para o nosso debate aqui. O primeiro deles é esse aqui, que fala que o uso abusivo da personalidade jurídica, tendo ficado evidenciado que a sociedade, ora agravante, foi constituída com o propósito exclusivo de permitir a continuidade da exploração do empreendimento sem a quitação dos débitos devidos ao físico. Tá? Então, isso aqui é um acórdão do TRF2. Aqui a gente tem a regra que define a possibilidade de responsabilidade solidária para dívidas da Seguridade Social. Então, para dívidas da Seguridade Social, a gente tem essa regra aqui. E para as outras dívidas, se eu estiver executando imposto de renda, ou se eu quiser no ICMS, por exemplo, criar eu vi que existe um grupo de empresas aqui, constitui um grupo econômico, que se enquadra nessa definição aqui do TRF2. Uso abusivo da personalidade jurídica, tendo ficado evidenciado que a sociedade ora agravante foi constituída com o propósito exclusivo de permitir a continuidade da exploração do empreendimento sem quitação dos débitos ao fisco. Por exemplo, você vai transferindo, você vai criando várias outras empresas para operar, gerando novas dívidas, e quando você vai ver, numa hipótese mais grosseira, por exemplo, todas as novas pessoas jurídicas, na verdade, têm os mesmos sócios, o patrimônio é comum, elas têm o mesmo endereço e outras coisas do tipo. Era só uma forma de eu criar, eu ir criando uma empresa nova para continuar operando, aí eu gero novas dívidas tributárias, eu faço uma dissolução irregular dessa empresa e mudo para o endereço do lado ou para alguma coisa do tipo, ou continuo o próprio endereço, mas crio uma outra empresa, passo a operar pela outra empresa, e aí quando chega lá o oficial de justiça, fala assim, não, agora é outra empresa, não é mais a mesma empresa. Essa empresa já não. Aí quando você vai ver o contrato social, na verdade, é a mesma empresa, ou muitas vezes a empresa segue operando para poder se aproveitar do ponto de vista aproveitar do prejuízo para outras finalidades, enfim, há outras formas de você aproveitar o prejuízo, eventuais prejuízos tributários também, capitalizar isso, mas isso não é o nosso mote principal aqui. Então, para essas outras hipóteses, o que você faz? Que regras que você vai utilizar? Aí a gente volta, vou aproveitar aqui o que o STJ fala aqui, isso, que para aquelas hipóteses que não se enquadram no 134 e 135, e eu incluiria ali que aquele artigo 30, inciso 9, da Lei 8.212, que também está fora daquele artigo, você vai ter que buscar a configuração do grupo econômico com base, primeiro, no artigo 124.1 do CTN, que está aqui atrás. São solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Esse é um dispositivo que, historicamente, a jurisprudência e a doutrina, mais até, ela sempre se inclinou para dizer para praticamente equiparar
esse dispositivo a um dispositivo que significasse que as pessoas precisam praticar o fato gerador da obrigação tributária em comum para que possam ser responsabilizadas pelo 124, inciso 1. O que não faz o menor sentido. Principalmente se a gente pensar que essa regra é uma regra que deve ser uma regra geral de solidariedade e que, entre outras coisas, define as hipóteses de responsabilidade tributária, né? Que, como nós vimos, importa em duas normas autônomas. Uma norma de incidência tributária e uma norma de responsabilidade. Tá? Então, mas o fato é que boa parte da doutrina, se vocês procurarem no manual qualquer comentário sobre 124.1, vocês vão ouvir basicamente isso. O que as fazendas tentam fazer é dar um novo significado a esse artigo 124.1 para poder dizer que, na verdade, o que isso significa é que aquelas pessoas que têm um interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, significando também as pessoas que têm interesse comum no inadimplemento do tributo, né, possa ser responsabilizada também. Numa aplicação conjugada do artigo 124.1 do CTN com o artigo 50 do Código Civil, que o próprio STJ menciona aqui. Quer dizer, então essa aplicação do artigo 50 do Código Civil, embora possa parecer estranho, a gente está tratando aqui de responsabilidade, isso é reserva de lei complementar, mas o fato é que o próprio STJ tem aceitado e há precedente do STJ mencionando o artigo 50 do Código Civil e outras decisões judiciais também, TRFs e outros tribunais, como o fundamento para a configuração do grupo econômico. Agora, qual é o problema? Como a gente já viu aqui, eu acho que o STJ foi bem, para essas hipóteses, se a gente está usando, entre outras coisas, a norma do Código Civil para poder buscar a confusão patrimonial, aqueles requisitos que são comumente utilizados no artigo 50 do Código Civil, para poder configurar o grupo econômico, para poder estender a responsabilidade para outra sociedade, que não o devedor principal, a gente vai ter muita dificuldade, as fazendas, e eu acho que o STJ foi bem aqui, de fugir do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Aqui não tem muito jeito. A gente vai precisar utilizar, porque os fatos que você vai ter que perseguir para poder configurar o grupo econômico, eles são mais amplos do que os que estão previstos no 134 e 135, como o próprio STJ falou aqui. Tá bom? Então, voltando aqui para o grupo econômico, para a gente tentar dar uma organizada no que eu falei. Em âmbito federal, você tem o artigo 30, inciso 1 da Lei 8.212, que define que o grupo econômico vai responder de forma solidária. Então, nas hipóteses desse artigo aqui, você vai ver várias decisões do STJ, embora isso seja discutível, de TRF, e as decisões do STJ são monocráticas, ainda estão sujeitas à decisão de turma, dizendo que você pode aplicar o artigo 30, inciso 9 da 8.212, conjugado com 124.1, para essas hipóteses em que você está discutindo PIS, COFINS, CSL, créditos para financiamento da Seguridade Social. Fora dessas hipóteses, você não pode usar esse dispositivo porque ele é específico. Então você tem que usar também o 124.1 como regra geral, e aí você vai ter que buscar lá no artigo 50 do Código Civil o fundamento para poder configurar o grupo econômico. Não é fácil. Eu acho que no momento que isso chegar no STJ, muito provavelmente as fazendas vão perder, até porque há um problema nessa fundamentação com julgados que o Supremo já proferiu sobre a matéria. A gente vai falar um pouco mais deles mais para frente. Então eu acho que isso é um problema em si. Mas é o jeito que, mais uma vez, é o argumento que as fazendas utilizam, que a gente utiliza quando a gente precisa, quando a gente está de cara com uma situação fática dessa, e que claramente o contribuinte criou toda uma estrutura societária de várias empresas para poder ser edido o pagamento do tributo. A saída que nós temos é essa hoje. Eu acho que se tivesse uma alteração no CTN, uma norma na lei complementar, que inclusive fosse mais clara para os estados e os outros entes sobre essa possibilidade de procurar grupo econômico, seria mais fácil. Né? Lembrando que no direito tributário a gente tem essa reserva de lei complementar. Em outras matérias, direito concorrencial, direito ambiental, você tem normas parecidas e são veiculadas por lei ordinária. Aí é uma outra discussão. Tá bom? Aí voltando aqui, eu dei aquele exemplo de conceito. Então esse é o primeiro problema. Você achar a norma que autorize você a perseguir um grupo econômico, perseguir no sentido de ir atrás, não no sentido pejorativo,
né, de você conseguir perseguir o patrimônio de outras empresas do grupo econômico. Mas você continua tendo algum problema com relação à noção de grupo econômico, que é muito fluida e que, de certa forma, informa também a discussão sobre a regra de competência que você vai ter, que você vai criar para poder perseguir o grupo econômico. Aqui é um outro conceito de grupo econômico, esse um pouco mais longo, também do TRF2, que fala sobre direção comum, controle, empresas que estão sob a direção ou controle e administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria, que nesses casos as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária, nos termos aqui, aquela fundamentação que eu te falei. Esse aqui era um caso de dívida previdenciária. Você acha acordos, por exemplo, do STJ, tem o caso Casari, se eu não me engano, do STJ, que é uma decisão monocrática, então eu não quis colocar aqui. Tem um agravo para ser julgado pelo STJ, é uma monocrática do ministro Benedito Gonçalves, em que ele usa expressamente o conceito da CLT para definir o grupo econômico. Tá? Então, mais uma vez, pela falta de um conceito tributário, o julgador vai buscar no direito civil, no direito concorrencial, no direito trabalhista, uma definição de grupo econômico. Esse agravo em respe aqui, do ministro Gurgel de Faria, que é uma das principais decisões que você tem no STJ. Ela também chancela a aplicação do artigo 30 da Lei 8.212 de 1990, né? Então é algo que o STJ já reconhece e também reconhece a possibilidade de formação de grupo econômico nessas hipóteses. Tá? Mais para frente, quando a gente falar a gente voltar no julgamento do Supremo, que a gente já falou aqui, eu vou dizer qual o problema assim, com mais calma, qual o problema da aplicação dessa lei aqui, em termos de constitucionalidade. Responsabilidade do grupo econômico é um pouco do que eu já falei para vocês aqui, é o que eu apenas antecipando esse slide. A utilização do 124.1, interesse comum na ocorrência do fato gerador, discussão sobre a aplicabilidade ou não do incidente de consideração de personalidade jurídica. Eu já falei que nas hipóteses em que você tem uma lei definindo, como no caso do artigo 135, 134, né, você tem uma hipótese de responsabilidade mais clara, todos os requisitos previstos em lei, é mais fácil você fugir do DIPJ. Agora, em hipótese em que você tem que comprovar, por exemplo, requisitos do Código Civil, e não meramente da Lei 8.212, que a gente mencionou no caso anterior, esse aqui, fica mais difícil de fugir da aplicação do IDPJ, e aí eu acho que essa decisão do STJ caminhou bastante bem nesse sentido. Tá? Tem uma discussão também sobre a prescrição assim, para você, qual o prazo que você tem para descobrir o grupo econômico e efetivamente pedir alguma medida ao juízo para que seja decretado o grupo econômico e para que sejam penhorados os bens das outras empresas que não é responsável principal. E aí você tem uma discussão de prescrição, que é uma discussão que não está resolvida. Uma das formas de sempre encarar as discussões de prescrição que o STJ gosta muito é o princípio da accionata. Isso informa vários julgamentos do STJ. O princípio da accionata é a ideia de que vem da teoria geral do direito, eu já falei aqui, que inércia é tempo, na verdade prescrição é tempo mais inércia. Então, enquanto não há inércia, você não começa a contar o tempo necessário para a decretação da prescrição. Então, ainda que você possa, com base em outros julgados do STJ, dizer que o prazo para você ir atrás de um grupo econômico é de 5 anos, quando começa, qual é o termo acor desse prazo? É o momento em que você teve ciência do grupo econômico, quando você desvenda o grupo econômico, e se você não faz nada e desvenda depois de 20 anos, você também não... Então, eu acho que a tese mais razoável é que se a fazenda diligenciou durante sempre no processo, buscando desvendar esse grupo econômico, a partir do momento em que ele efetivamente obtém as informações, você consegue provar que ele obteve as informações suficientes para pedir
essa formação do grupo econômico, começaria a correr o prazo prescricional. O problema é que nem sempre é simples de definir esse marco temporal. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Esse slide aqui, eu também acho que eu posso passar um pouquinho rápido, porque o Gilson falou disso com vocês, né? O Gilson teve uma aula com vocês só sobre falência, eu coloquei aqui mais para constar, né? Como eu falei aqui antes, acho que não estavam todos ainda, eu vou disponibilizar esse material, então vocês vão receber. Então fica para vocês depois, mas basicamente o que o Gilson já deve ter falado para vocês aqui em termos de responsabilidade e redirecionamento nos casos de falência. Aí algumas hipóteses específicas, quer dizer, voltando lá no que a gente falou, a gente tem vamos fazer o seguinte, vamos falar desse caso aqui, que eu acho que é o mais importante. Se for o caso, depois eu volto para o slide anterior. Esse caso aqui é mais importante. Por quê? Porque, voltando ainda mais, né? Lembrando do que a gente falou, do que fala o CTN no 124, né? No 124.2 e no 128 também, né? O 128 fala: sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade do crédito tributário à terceira pessoa, vinculada à fato gerador, respectiva obrigação, excluída a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo o cumprimento total ou parcial da referida obrigação. O 124 também fala em são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. Tá? Por que eu voltei nesses slides aqui? Para a gente entender o seguinte: muitas vezes os contribuintes tentam ou sustentam que todas as hipóteses de responsabilidade tributária temereriam de lei complementar e, portanto, seriam as do CTN. Tá? Então, boa parte, ou, na pior das hipóteses, ainda que exista uma lei ordinária, ela tem que se submeter integralmente ao que dispõe o CTN, especialmente o artigo 135 do CTN. Né? Então isso praticamente esvazia aqueles dois dispositivos que eu te falei, de conteúdo, o 128 e o 124, inciso 2, que são normas gerais em matéria tributária, né? Estão lá no CTN, e que dizem expressamente que a lei, e que lei seria essa? Evidentemente a lei ordinária, né? Mas uma lei geral está falando que a lei vai definir algum tema, ela está dizendo, olha, até aqui eu defini como lei geral, a partir daí a lei ordinária que vai dizer. Então, o CTN parece deixar claro que a lei ordinária pode criar outras hipóteses de responsabilidade. Tá? Embora isso seja discutido. Vários contribuintes entendem que não e querem, basicamente, reduzir as hipóteses de responsabilidade às hipóteses do artigo 135. Pois bem, esse julgado aqui que eu falei para vocês, na verdade é esse aqui, que foi aquele caso do tema 13 de repercussão geral, que é o RS 562276, ele é importante, entre outras coisas, porque o que o Supremo falou aqui expressamente, primeiro, né, como eu disse a vocês, ele disse que a responsabilidade prévia dos sócios pelas dívidas previdenciais, na verdade a lei previa que ela independia do exercício de gerência. Né? Esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo, sob o argumento que isso criava uma hipótese de responsabilidade objetiva dos sócios. Né? E pelo só fato de ser sócio, deveria ter o seu patrimônio afetado por essa hipótese de responsabilidade. Então, primeiro, o STJ, o Supremo disse que era inconstitucional esse dispositivo, porque violava o 146 da Constituição, que diz que só a lei complementar pode tratar de matéria relativa a crédito, isso seria uma hipótese de responsabilidade, logo vinculada a crédito, portanto seria reserva de lei complementar.
E também, do ponto de vista material, o Supremo disse que essa norma era inconstitucional porque ela violava a livre iniciativa, como eu comentei com vocês. Porque ela praticamente igualava o patrimônio do sócio ao patrimônio da sociedade, e a ideia de sociedade e de patrimônios separados entre pessoas físicas e jurídicas é uma pedra de toque de um sistema de livre iniciativa. Então, com base nesse argumento, a Miss Ellen Grace declarou inconstitucional e, por maioria, o Supremo acatou essa tese. Só que a argumentação ela é um pouco mais... É importante a gente ler um pouco das entrelinhas do que foi dito. O Supremo não disse pura e simplesmente que uma lei ordinária não pode criar uma hipótese de responsabilidade tributária. Pelo contrário, disse o inverso. Ele disse que sim, uma lei ordinária pode criar uma hipótese de responsabilidade tributária. Vírgula. Só que essa hipótese de responsabilidade tributária, ela não pode ser uma hipótese de tal modo vinculada do artigo 135 do CTN. E nesse caso foi. Especialmente por buscar responsabilizar sócios que não eram sócios gerentes ou administradores da sociedade. Tá? Então, esse acórdão ele é importante pelo que ele fala, mas ele precisa ser lido também pelo que ele não fala. E ele não fala que lei ordinária não pode criar hipótese de responsabilidade. Isso é importante que fique claro, porque algumas pessoas interpretam esse artigo para dizer isso. Então, o Supremo nunca disse que não pode. O que o Supremo disse é que, para poder, você tem que cumprir alguns requisitos, entre eles os próprios requisitos do CTN, que está lá no 135. Então, é um meio do caminho entre você dizer que a lei ordinária poderia fazer tudo e que a lei ordinária não poderia fazer nada. Tá? Então, é importante a gente ler isso. Esse julgamento foi depois acompanhado pelo STJ, nesse RESP aqui, 1.153.119. O STJ acompanhou a decisão do Supremo, porque tinham decisões do STJ que referendavam a tese da Fazenda até então. Por daí, os contribuintes conseguiram fazer subir um recurso extraordinário para o Supremo. Tá? Então, a relevância desse acordo aqui, eu já falei bastante dele para você. Primeiro, ele é o único acordo do Supremo sobre esse tema, que tenta de alguma forma organizar esse tema. E, primeiro, ele é importante porque do ponto de vista formal, ele disse que responsabilidade tributária está ligada a crédito tributário, que está estabelecido lá no 146 da Constituição, portanto, é reserva de lei complementar. Tá? Só que o CTN poderia, como fez, estabelecer as normas gerais, lá no 124, no 128, no 135, e delegar à lei ordinária o estabelecimento de outras hipóteses de responsabilidade tributária. O Supremo disse que isso era ok. Só que essa nova hipótese precisa respeitar o artigo 135 e essas normas. Não é uma nova hipótese que possa ser totalmente, digamos assim, desgarrada do que fala o CTN. E, nesse caso específico, o Supremo enfrentou isso para dizer que o simples fato de ser sócio de uma sociedade empresária equivaleria a uma hipótese de responsabilidade objetiva que o CTN não alberga. Foi isso que o Supremo falou aqui. Tá? E aí, mais recentemente, depois dessas duas decisões, o STJ, por exemplo, declarou inconstitucional, usando parte desses argumentos que o Supremo utilizou, no julgamento dessa arguição de inconstitucionalidade no RESP 1.419.104, uma norma antiga, que é esse Decreto-Lei 1736 de 79, ele declarou a inconstitucionalidade dessa norma, e eu não estou falando errado não, e nem o STJ se equivocou, é a arguição de inconstitucionalidade porque essa norma foi confrontada frente ao ordenamento constitucional anterior, e não ao atual. Então não é hipótese de recepção, é hipótese de inconstitucionalidade mesmo. O que o STJ falou aqui é que já com base na Constituição de 69, ou de 67, como preferirem, solidariedade era reserva de lei complementar. Portanto, o decreto-lei que tinha status de lei ordinária não poderia ter estabelecido, como estabeleceu, uma hipótese de responsabilidade tributária, num caso que é bastante grave, que a legislação brasileira atual considera até crime, que é aquelas hipóteses de apropriação indébita. Aqui era específico para imposto de renda e IPI, salvo engano.
Esse decreto-lei dizia basicamente que nas hipóteses de imposto de renda e IPI, o sócio administrador que recolhesse, que tivesse a responsabilidade como substituto de fazer a retenção do tributo e não repassasse isso para a Fazenda Pública, ele seria pessoalmente responsabilizado com o seu patrimônio, né, com o seu patrimônio pessoal, por esses valores apropriados em débito, de forma indébita, né? Essa apropriação indébita, indevida. Acho que é o mais correto. E aí a gente fica com uma situação curiosa, porque boa parte esse tipo de situação hoje, pela nossa legislação, é considerada crime. Né? Mas, do ponto de vista tributário, a responsabilização pessoal do sócio administrador não pode acontecer. Mas na esfera criminal, ele eventualmente vai poder ser, sim, processado por essa apropriação indébita. Uma situação curiosa, mas foi a decisão do STJ nesse RESP aqui. Até aqui tudo bem? Estão muito calados. Algumas hipóteses também relevantes, principalmente do ponto de vista prático, para quem trabalha com isso, para quem trabalha ou pretende trabalhar com fazenda pública, ou até na advocacia mesmo, são umas hipóteses trazidas mais recentemente pela legislação e que tem a ver com aquilo que a gente falou da dissolução irregular. Quer dizer, um problema que sempre houve na dissolução irregular, ou na dissolução de empresas em geral, é que para uma empresa poder encerrar suas atividades, ela tinha que pagar todos os tributos. Em geral, quando a empresa encerra as suas atividades, é porque ela não tem mais dinheiro, ela não tem mais caixa, não tem mais atividade econômica, e ela está cheia de dívidas. Né? E como regra geral, até pelo tempo que você demora para cobrar as dívidas fiscais, a primeira pessoa que você para de pagar, quando você tem uma empresa e ela começa a enfrentar problemas econômicos, é o fisco. Então você vai acumulando dívidas tributárias e você encerra, muitas vezes você conseguiu pagar os credores trabalhistas e outros credores, fornecedores, mas as dívidas tributárias você não pagou. E aí você ficava numa situação que você não conseguia encerrar a empresa. A empresa não conseguia ser encerrada formalmente, né, que é um procedimento administrativo que você tem que fazer junto à Receita Federal, Receita Estadual, para você poder encerrar de forma regular a sua empresa. Dizer, olha, eu não quero mais, não tenho mais atividade, está aqui e tal. Só que, em geral, as fazendas exigiam uma certidão negativa de débito, que você não tinha, porque você tinha um monte de dívida. Então, isso na verdade é um problema prático. E aí, se você simplesmente fechava a porta e não dava baixa regular, você gerava aquela situação que a gente falou lá da súmula 435. Né? Que é a empresa chegar você chegar na execução fiscal, em algum momento aquele débito ia à execução fiscal, quando o oficial de justiça batia na sua porta, lavrava lá a certidão e dizia, olha, esse endereço aqui é um endereço que está no cadastro fiscal dele, mas ele simplesmente fechou as portas, ele não fez a baixa regular. Então o que se entendia é que a irregularidade nesse procedimento era o fato ilícito, né, demonstrado pela certidão do oficial de justiça, que dava em si aquele ilícito qualificado do 135, que dava ensejo à responsabilização do sócio-diretor. E aí, com aquela discussão com a STJ, ainda vai terminar, se no momento do fato gerador, no momento da dissolução regular e por aí vai. Então, o que o legislador criou? O legislador, para tentar resolver isso, alterou a legislação. Primeiro a legislação do Simples, isso começou para o Simples, né, que é o Simples Nacional, né, que está lá na Lei 123 de 2006, o artigo 9º, parágrafo 5º, vai dizer que a solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa a responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Então, o que o dispositivo está dizendo? Ele está basicamente dizendo o seguinte, olha, você até pode ter a baixa da sua empresa se você tiver dívida tributária. O problema é que você, sócio administrador, vai passar a ser corresponsável dessa dívida. Isso depois foi também estendido no artigo 7º, inciso A, que foi incluído posteriormente, né, nessa lei que é de 2007, que fala disso para as empresas em geral. Ele fala, o registro dos atos constitutivos de suas alterações e extinções baixas, referentes a empresários e pessoas jurídicas de qualquer dos três
âmbitos do governo ocorrerá independente da regularidade de obrigação tributária. Então você pode ter dívida, que ainda assim você vai conseguir dar baixa. E aí a contrapartida disso, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. Ou seja, o que a lei está dizendo é o seguinte, você pode dar baixa agora, não pode, o fisco não pode mais impedir você de ter baixa da sua empresa se você tiver dívida. Só que os sócios administradores vão ficar responsáveis por essas dívidas. Qual o problema dessa lei, desse dispositivo aqui, que a gente falou, desse aqui que é um pouco menos problemático porque ele está em lei complementar, então você tem uma, digamos assim, cumpre o requisito de ser lei complementar lá do artigo 146, e que também é um problema que tinha nessa lei aqui e que pode ser trazido para esse dispositivo de lei aqui, o artigo 30 da 8.212 de 90, que é aquele dispositivo que eu falei para vocês no grupo econômico, né, que estabelece a possibilidade de grupo econômico no caso de dívidas ou de créditos para financiar a Seguridade Social. Todas essas normas, essa aqui, essa aqui, em certa medida essa aqui, elas trazem na raiz o mesmo tipo de problema que o artigo 13 da 8.620 tinha, o dispositivo que foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Embora o Supremo hoje esteja ocupado com uma série de outras questões e tenha deixado o direito tributário um pouco de lado, né, tem muita questão tributária para ser julgada, mas o Supremo tem reconhecido muito menos a repercussão geral de termos tributários e não tem julgado as que já tinha lá, pelo menos não no ritmo que precisa para poder zerar o estoque, e essa discussão, e esses dispositivos não estão, esses casos que eu mostrei todos para você aqui não estão em discussão hoje no Supremo, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum recurso. O fato é que todos esses dispositivos, em tese têm o mesmo defeito do artigo 13 da 8.620. Né? Eles são hipóteses. Vamos deixar o caso do Simples Nacional para falar depois, porque é lei complementar. Mas esse caso aqui, o caso que autoriza a responsabilização por grupo econômico, todos eles trazem o mesmo problema. São hipóteses praticamente objetivas de responsabilização, ou a gente pode dizer que traz uma hipótese de responsabilização que é quase objetiva do sócio administrador. Né? No caso desse aqui, ele fala dos titulares, sócios ou administradores por tais obrigações. Nesse caso aqui, a lei sequer faz a diferenciação entre sócio com poder de mando e sócio sem poder de mando, que foi uma exigência, por exemplo, do tema 13 de repercussão geral no Supremo. Né? E criam hipóteses por lei ordinária que não guardam parâmetro com que estabelece o artigo 135 do CTN. Pelo contrário, essa lei aqui vai até um pouco contra o que já falou o STJ, né, na súmula 435, que exige a dissolução regular e tudo mais para que haja responsabilização. Essa hipótese aqui, em tese, seria de baixa regular, então você estaria atuando conforme a lei. Agora, a lei está dizendo diretamente que você, então, se tornaria responsável pessoalmente por essas dívidas. Fala isso aqui, fala isso, de certa medida, no grupo econômico, quando diz que todas as empresas do grupo econômico passam a ser responsáveis pela dívida. Né? As empresas que integram o grupo econômico de qualquer natureza respondem-se solidariamente pelas obrigações decorrentes dessa lei. Então, o só fato de pertencer ao grupo econômico já gera responsabilização. O fato é que todas essas leis, de certa forma, trazem o mesmo defeito de fábrica que eu falei para vocês que foi identificado no artigo 13 da 8.620, julgado naquele acordo do Supremo que nós falamos na relatoria da ministra Ellen Grace. Então, embora essas discussões hoje em dia seja muito difícil fazer uma questão dessa chegar ao Supremo, o fato é que você tem um espaço, sim,
para até com base naquele precedente do Supremo, e é isso que os contribuintes têm feito, né? Quem advoga a inconstitucionalidade dessas leis, buscar a inconstitucionalidade dessas leis. Dizer que ela é inconstitucional porque ela viola aquele precedente, porque ela viola a raça daquele precedente, ela viola, do ponto de vista formal, a ideia de que você precisa de lei complementar para falar de responsabilidade. E mais, ainda que você não entenda assim, essa lei ordinária, ela também conflita com o que está disposto no artigo 135 do CTL. Então elas seriam inconstitucionais, como por exemplo, de certa forma, embora à luz do ordenamento constitucional anterior, o STJ decidiu nesse caso aqui. Por outro lado, como a gente viu, especialmente naquele caso do grupo econômico, o STJ tem passado batido nessa discussão e tem considerado a norma constitucional e tem aplicado. Entre outras coisas, porque o contexto é muito importante. O que está por trás desses casos que sobem ao STJ de grupo econômico são casos de fraude escancarada, da utilização escancarada de empresas para impedir que a fazenda chegue ao real patrimônio daquele grupo econômico, interpondo pessoas, interpondo grupos de pessoas para que dificulte a satisfação do crédito público. Então, dentro desse contexto, o STJ muitas vezes isso importa na sua interpretação. Tende a criar algum tipo de vírgula ou de disclaimer ou distinguish na decisão do Supremo para poder dizer que não é o caso. Por outro lado, nessa hipótese aqui, embora a Fazenda saiba que está jogando no limite, né, para poder defender a aplicação desse dispositivo, de certa forma, eles têm a Fazenda, o argumento que a Fazenda tem a favor é que a empresa pode optar por não dar baixa. Essa baixa regular da empresa com débitos, ela, entre aspas, é uma opção. Ele pode partir para a dissolução regular. O problema é que se ele partir para a dissolução regular, ele vai ser responsabilizado da mesma forma. Então, é uma opção em que não deixa opção. Então, parte do que a Fazenda está dizendo, olha, ele foi lá e ele pediu a baixa, ele assinou um termo dizendo que ele se responsabilizava. Tudo bem, mas qual era a opção que ele tinha? Era se responsabilizar agora ou se responsabilizar quando a dissolução regular viesse no processo de execução fiscal. Então, é um argumento também que eu acho um pouco complicado de se manter de pé. Mas é um argumento que os contribuintes têm. A Fazenda, acho que é o principal argumento da Fazenda para poder, na verdade, dizer que essa situação não é exatamente igual à situação que já foi julgada pelo Supremo e que é um grande precedente sobre o tema. Voltando para o caso esse caso aqui, do Simples Nacional, né, o artigo 9º, parágrafo 5º. Aqui a discussão já é um pouco diferente, porque, pelo menos do ponto de vista formal, você pode dizer que há uma lei complementar definindo essa hipótese. O ponto é que também aqui o artigo não é claro, e ele dá a entender, como naquele outro dispositivo, que a solicitação de baixa do empresário da pessoa jurídica importa a responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Ele coloca todo mundo como responsável, inclusive os sócios. Então, mais uma vez aqui, em contradição ou de forma contrária ao que já decidiu o Supremo naquele precedente que a gente mencionou. Então, embora seja uma lei complementar, é preciso lembrar que, como eu falei para vocês, o precedente do Supremo, ele declarou a norma inconstitucional não só se prendendo ao aspecto formal e à necessidade de uma lei complementar, mas ele avançou também no mérito para dizer que uma norma que estabelecesse uma forma de responsabilidade tributária objetiva, e aí, embora ele não tenha falado que lei complementar poderia fazer, o argumento de inconstitucionalidade é a violação do princípio da livre iniciativa. Quer dizer, pelo mesmo argumento, não poderia uma lei ordinária, também não poderia uma lei complementar criar uma hipótese de responsabilidade objetiva. Tá? E me parece que é isso, exatamente isso, que o parágrafo 5º do artigo 9º da Lei Complementar 123, com a redação atual, dada por essa lei complementar aqui, faz. Então, embora você não possa aplicar meramente o argumento de inconstitucionalidade formal, por ausência de lei complementar, no mérito, eu acho que o argumento de violação de iniciativa também, pelo menos pela leitura que eu faço do precedente da ministra Ellen Grace, deveria se aplicar aqui, e esse dispositivo deveria ser declarado inconstitucional. Tudo bem?
Bom, aqui de certa forma são as duas perguntas que eu já acabei respondendo aqui, né? As duas hipóteses se coadunam com o que o STF decidiu no julgamento do RS 562276. Me parece que não, se alguém pensa diferente, fica à vontade para a gente debater. A gente ainda tem alguns poucos minutos, mas eu fico à disposição aqui. E o fato da baixa ser uma opção, eu coloquei entre aspas, porque é isso que eu já comentei com vocês. É uma opção que na verdade é uma não opção, né? Ou ele assina, tem a baixa, tem um pouco de tranquilidade e se responsabiliza pessoalmente, e a execução fiscal já vai ser direcionada de plano para ele, ou ele não dá baixa, aquilo vai cair numa hipótese de solução irregular, dependendo do valor de patrimônio, de uma série de coisas, de quem for o sócio, componente de mando. Na dissolução irregular, no fato gerador, dependendo da tese que o STJ venha cunhar, ele vai acabar sendo, se tiver de boa fé, ele vai acabar sendo em algum momento atingido por uma execução fiscal com algum tipo de constituição no patrimônio dele. Então eu acho que na verdade é uma opção que na prática não é uma opção, é uma não opção. Bom, acho que eu corri até um pouco demais, consegui terminar os slides todos com um tempinho de folga. A gente tem ainda 10, um pouco menos do que isso, alguns minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, 5 minutos, fiquem à vontade.